Fala galera, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do Descomplicando a Bolsa. E no episódio de hoje eu vou trazer aqui para vocês tudo que eu uso para escolher uma corretora, porque inúmeras pessoas estão começando a investir, estão vindo aí para a bolsa, principalmente depois de tudo que nós tivemos aí com o coronavírus e tudo mais. Vimos a bolsa aí caindo quase 50% e nesse cenário muitas pessoas viram boas oportunidades, mas também para aqueles que já estão na bolsa, eu acho que é muito importante saber como escolher uma corretora, porque tem alguns critérios que são básicos, mas tem outros que são mais avançados e importantes também de você saber. Afinal de contas, a corretora é onde você está ali com os seus recursos e se ela quebrar, né? Que garantia que ela vai te trazer? Então é importante que você analise uma corretora de várias óticas e eu vou mostrar aqui para vocês tudo que eu gosto de analisar em uma corretora, beleza? Então, vamos ao que interessa. E para quem não sabe, né, eu sou Rodolfo Marques, sou do Vamos para a Bolsa e o meu papel aqui no canal do conhecimento é descomplicar a bolsa para vocês. Então já tiveram aqui inúmeros vídeos, tanto de investimentos no Brasil, investimentos no exterior, fundos imobiliários, ações, ETFs, enfim, muita coisa, finanças comportamentais. E estamos aqui agora com um tema que também é relevante, que é como escolher uma corretora. Beleza? Então vamos ao que interessa, porque olha a quantidade de corretoras que nós temos aqui no Brasil, né? São inúmeras as corretoras e o que que vai diferenciar, né? O que que eu vou escolher? Por que que eu vou, por exemplo, optar pela XP ou por que que eu vou optar pela Clear, né? O que que vai me fazer fazer essa escolha? E para mim eu gosto de levar em conta aqui no mínimo esses 5 pontos, tá? Então, para mim é importante que uma corretora tenha bons produtos, ela tenha um bom atendimento, ela tenha uma boa plataforma ou plataformas, ela tenha bons custos e tenha uma boa saúde financeira, tá? Para mim são 5 pilares muito importantes e eu vou falar aqui cada um deles para vocês, tá? Então, no que diz respeito a produtos, eu acho que é muito importante você levar isso em conta, porque para mim uma corretora acaba sendo como um mercado, né? Você vai num Carrefour, você vai num Walmart, putz, são mercados, sim, mas cada um tem um tipo de produto, né? Você vai no Pão de Açúcar, por exemplo, tem produtos num Pão de Açúcar que não tem num Walmart, que não tem num Carrefour, que não tem em um mercado de bairro. Você vai num Saint-Marché da vida, vai ter produtos ainda mais sofisticados. Então, cada mercado, por mais que venda alimentos e produtos, cada um vai ter um tipo de produto lá dentro. E para as corretoras é da mesma forma. Então, cada corretora vai ter uma ênfase ali para um produto que ela quer tratar. Então, por exemplo, quando a gente leva em conta a Clear, que é do Grupo XP, ela é uma corretora que ela é muito voltada à renda variável. Você tem pouquíssimas opções ali de renda fixa e fundos de investimentos, por exemplo, você não tem. A Isinvest é uma corretora que ela está muito mais focada em renda fixa, então ela funciona muito bem para renda fixa, tem inúmeras opções ali de fundos de investimentos também, mas o grande foco dela é esse, ela está entrando aí para uma linha de renda variável, mas não tem tanta coisa assim. A própria XP acaba sendo uma corretora mais híbrida, né? Então ela tem muita opção de renda fixa, ela tem muita opção de fundos de investimento, é a maior opção, né? A maior corretora em termos de asset under management em relação a fundos de investimentos aqui no Brasil. Só que ela também tem uma linha previdenciária legal, ela tem uma parte de renda variável também forte em relação a ações, fundos imobiliários e tudo mais. Então acaba sendo uma corretora que permeia em meio a tudo isso. Tem o BTG também, que é do BTG Pactual, que, putz, é uma corretora mais recente, mas ela está indo bem, é totalmente voltada ao digital. Então, cada tipo de corretora vai ter uma ênfase maior. Tá? Eu, particularmente, como investidor, a que eu mais uso hoje aqui no Brasil é a XP. Porque, para mim, o que eu quero de renda fixa, ela consegue me atender bem. O que eu preciso de fundo de investimento, pontualmente, se eu preciso usar, ela também me atende bem. Tá? E aí, para fundo de investimento, eu também gosto da Orama, é uma corretora que agora ela se tornou corretora, antigamente ela era só uma distribuidora, que também tem muitas opções de fundo de investimento, né? Ela não é a Orama, por exemplo, uma corretora que está muito focada em renda variável, ela foca bastante em fundos de investimento. Então, quando você entende isso, é interessante essa questão de produtos, né? E aqui eu coloquei como um check aquelas que são mais híbridas, assim, né? Aquelas que têm mais opções para vocês em relação a produtos, e coloquei aqui um negativo, mas não é tão negativo assim, tá? Mas é só uma corretora que não tem tantos produtos como a Clear, a Isinvest e a Nova Futura. A Clear, por exemplo, é uma corretora que calha que eu uso bastante para minha estratégia de opções, tá? Então,
como eu gosto de ter opções na minha carteira, eu gosto de deixar em uma corretora separada ao invés da XP, por exemplo, que é a que eu estou mais usando para renda variável hoje. Então, pelo que, pelo que ela oferece, me atende para renda variável, mas só para renda variável, né? Se eu quiser outros instrumentos, eu vou precisar de outra corretora. Então, por esse motivo, eu classifiquei aqui essas corretoras e é importante que vocês tenham essa ciência, tá? É importante você saber o quanto de produtos que essa corretora vai te oferecer, o quanto de suporte que ela vai te oferecer, né? Porque a XP, por exemplo, ela trabalha muito com assessores, dependendo do seu volume financeiro, você vai ter um assessor dedicado para você. Dependendo desse volume, você vai ter uma linha mais private ali, você vai ter um assessor ali sênior te ajudando. Isso é bom na Clear, por exemplo, é uma corretora que não tem essa questão, né? Você não tem um assessor ali para ficar te ligando, Rodolfo, como é que tá aí as suas posições, precisa de alguma ajuda? Não, isso não acontece. Então, é importante você entender tudo isso, entender o que cada uma das corretoras oferece, tá? Até linkando aí com essa questão de atendimento que eu falei para vocês, né? Tem a questão dos assessores e tem a questão do atendimento da plataforma como um todo. E é importante que numa corretora você tenha um bom atendimento. Porque, principalmente nesse cenário de muita volatilidade que a gente está vivendo aí nos mercados, agora em 2020, pelo coronavírus e tudo mais, em cenários de circuit breakers, as pessoas elas tendem a ficar conectadas ali no celular, elas tendem a logar na corretora para tentar comprar ou vender ativos, enfim. E cara que elas têm muito acesso simultâneo. Então, aquelas corretoras que são melhores, a bem dizer, em termos de infraestrutura, consegue te prover um atendimento melhor. Que eu marquei aqui como a XP, a BTG e a Rico são ótimas corretoras em termos de atendimento que eu já utilizei, tá? Em contraparte, eu já tive alguns problemas com a Clear, por exemplo, né? Eu tentava abrir ali o pitch da Clear para fazer negociações e em alguns dias ele não abriu, né? Putz, quando teve a eleição do Bolsonaro, eu lembro muito bem que eu tinha bastante da minha renda variável lá na Clear, não abriu o home broker da Clear e eu falei, putz, que adianta eu pagar zero de corretagem, mas quando eu mais preciso, não abre, né? Então, é importante você olhar para essa questão do atendimento, tá? A Modal também é uma corretora que eu não tive boa experiência assim. Geralmente aquela corretora que ela é maior e tem muito cliente e ela está mais voltada à renda variável, ela não vai ter um atendimento tão bom assim. A Modal também eu não tive bom atendimento, a Genial também pecou um pouco mais depois que ela começou a crescer, mas para mim, né, que a experiência tem sido muito boa é a XP, BTG e a Rico. E lembrando, galera, que esse não é um vídeo patrocinado, tá? Eu não tenho nada com a XP, só tenho uma coisa com a XP que eu sou sócio dela, tá? Então é uma empresa que eu invisto diretamente lá no mercado americano, exatamente porque eu acho que o modelo de negócio dela é muito bom. Ela é uma corretora muito boa e ela tem uma grande penetração, né? O grupo XP tem uma grande penetração com a própria XP, com a Rico e com a Clear, tá? Então, olhar para essa questão de atendimento é muito importante, porque você não sabe quando você vai precisar, quando você vai precisar abrir a sua corretora, às vezes tá com todo esse cenário de coronavírus aí, e você tem uma empresa e precisa liquidar alguma operação sua, algum título seu, porque você vai precisar de grana e aí a corretora não funciona. Tipo, isso é bem complicado. Então, olhar para essa questão de atendimento tanto em relação à disponibilidade, como também essa parte de assessor, se você é mais novo do mercado e quer a ajuda de alguém, eu acho que é importante se atentar a isso, beleza? Algo que eu gosto muito é a questão de plataformas, tá? Eu, particularmente, olho muito para isso quando eu vou escolher uma corretora, porque, para mim, a corretora ela tem que ter um bom site, tá? Ele tem que ser intuitivo, eu tenho que conseguir fazer ali as minhas negociações e tudo que eu preciso por ele, mas ele tem que também ter um bom aplicativo, porque, putz, agora que a gente está em quarentena, que a gente está mais em casa, né? Tá com mais acesso ao computador, mas geralmente não é assim, né? Nós estamos muito na rua, estamos saindo, fazendo outras coisas e, putz, o celular está sempre conosco. Então, para mim, ter um bom aplicativo é muito bom e faz total diferença. Então, eu deixei aqui a XP, a BTG, a Genial, a Clear e a Rico como boas corretoras aí que eu sei que tem boas plataformas, tá? Então tem um aplicativo que funciona bem, o site também funciona bem e também tem a questão de outras plataformas, tá? Então eu falei aqui com vocês sobre análise gráfica já e já mostrei a plataforma que está aí, que é o Profit Chart. O próprio Tiuri também usa o Profit Chart. Então é legal que você olhe para corretoras que tenham essas plataformas disponíveis para vocês, porque para aquele investidor que quer ter acesso a isso
é importante, tá? Plataformas como essa. Tem integração também com o Trademap, eu acho que é legal, né? O Trademap acaba sendo um hub do mercado financeiro, tem mais de 1 milhão de usuários e ele tem um multibroker lá que eu consigo mandar ordens de compra e de venda nas corretoras, né? A XP eu consigo, na BTG eu consigo, na Credit Suisse, na Avenue, que é do exterior, eu consigo também, na Guide, na MyCap. Então, isso acaba sendo interessante também, tá? É bom você estar com as maiores corretoras, com aquelas que são dominantes, porque elas tendem a conseguir, se vier algum aplicativo novo, como o Trademap, conseguir se linkar e fazer tudo isso acontecer, beleza? Então essa questão de plataforma para mim é bem relevante. A própria XP, né, eu acho que é legal que, putz, eles mandam ali a notificação pelo próprio XP Trader, que é o aplicativo deles ali, para quem tem o foco em renda variável. É, você tem as notificações de dividendo ali que você está recebendo, você consegue mandar ali as ordens de compra, de venda, ordem day trade. Putz, não que eu faça day trade, mas tem essa opção. Então, para mim, isso é bem relevante. A Modal, putz, ela tem um aplicativo ali, mas se você quer abrir um home broker ou negociar algum ativo de renda variável, você tem que abrir no navegador do celular. Tipo, é uma parada complicada e a Easy Invest Nova Futura também não é um aplicativo assim tão bom, beleza? Então, acho que essa questão de plataformas, tanto plataforma própria, né, site e aplicativo, é interessante, como também plataformas de terceiros que estão disponíveis lá para você contratar, como o Profit Chart, que é esse que eu mostrei aí para vocês, tá? Um outro ponto aqui, e acho que um dos pontos que as pessoas mais analisam, mas que talvez não seja o mais importante, é a questão de custos. Eu acho que custos é muito importante você levar em conta, sim, mas putz, não adianta você estar numa corretora que você não paga nada, mas ela não funciona bem, ela não tem plataforma, né? Do que adianta? Então, eu reuni aqui para vocês algumas informações relevantes em relação a custos, tá? E aqui se destaca bem, a gente tem a BTG, a Genial e a Clear, tá? Que tem custos aí interessantes. A própria Modal tem custos ali até que ok, mas tem algumas corretoras como a XP que, putz, se você pagar a corretagem padrão dela para ações é R$18,90 que você vai pagar, tá? E claro, não tem custo só de corretagem, como eu falei para você. Tem corretoras que cobram taxa de custódia e para mim isso não faz sentido, tá? Então, muito cuidado com isso. Às vezes as corretoras mais antigas, assim, elas ainda cobram taxa de custódia, como por exemplo a Nova Futura, a Ativa. Então, muito cuidado com isso, tá? Para mim não faz sentido você pagar uma taxa de R$10 por mês para ter uma conta na corretora, né? Para mim não faz sentido nenhum. E tem também a questão de custos de plataforma, tá? Então, putz, eu quero contratar um Profit Chart, quanto que eu vou pagar aqui nessa corretora? Tem corretora que o mesmo produto é R$300 e numa outra tá 20, 30. Né? O próprio Profit Chart que eu uso hoje, ele é o XP Trader dentro da própria XP, e esse mesmo produto em algumas corretoras custa 100, 120 e na XP tá por 9,90 ao mês. Então, tem uma discrepância grande, então se atentar a essa questão de custos para mim é bem relevante. E aqui tem alguns gráficos do Yubi, tá? Eles fizeram aí um comparado, né? Essa tabela do Yubi é bem legal, para você ver corretora por corretora o quanto que cada uma delas cobram para ações. Eu coloquei ações porque, putz, para Tesouro Direto são pouquíssimas corretoras, quase nenhuma, que cobra algum tipo de taxa. Taxa de custódia, são algumas corretoras pontualmente que cobram, como as que eu mencionei aqui para você. Fundos imobiliários, boa parte das corretoras não cobram. Então tudo isso acaba sendo meio que mais do mesmo. O que vai mudar mesmo são as ações aqui, para você se atentar. Então, por exemplo, a Ágora funciona de uma maneira mais regressiva, né, conforme a quantidade de ordem que você executa por mês. Você tem ativo aqui, ó, que começa em R$15, tem o Banco do Brasil que é R$4,90 e mais 0,02 do valor movimentado. O Banco Inter, taxa zero. O BTG Pactual, que eu falei para vocês, né, em relação a taxas, ele tem uma tabela regressiva também, conforme as ordens que você manda por mês. A Caixa Econômica aí também tem as ordens aí, e, putz, para mim não faz sentido, né? Porque ela vai pegar recursos aí conforme o volume que você operar. Imagina você comprar R$10.000 ali, você tem que pagar uma corretagem de 0,25 em cima, desculpa, de 0,20 em relação a isso, né? R$100.000 você tem que pagar 0,20 em cima dos 100 mil. Para mim não faz sentido nenhum isso. Tem a Clear aqui que é a taxa zero. Temos aqui a Semi Capital que está 1,99. A Easy Invest está 4,99. A Guide está 14. O Itaú é 10 mais 0,3% por ordem.
tem a Mirai que está 0,99, a Modal que é 2,49, a Necton 11,90, Nova Futura 6,98. É legal também olhar o fracionado, né? Porque às vezes alguma você paga no lote padrão, mas no fracionado você não paga nada. E tem aqui também, ó, a Orama, a Rico, a Socopa, a Santander, a Terra, a Toro e a XP. Ó. A XP é a mais cara, né? Se você for olhar, é 18,90. Mas isso varia de escritório para escritório, tá? Conforme o assessor que você tem, conforme o volume financeiro que você movimenta ali, você consegue um desconto aí nessa corretagem. E a própria Rico também, né? R$ 10 aí, mas você consegue comprar pacotes de corretagem para ela se você quiser, tá? Então, custos é muito importante você olhar, mas não se atenha só a eles para escolher uma corretora, beleza? É importante olhar para todos aqueles outros pontos que eu mostrei para vocês. E de novo, tá? Acho que essa negociação de corretagem você consegue alinhar aí com seu assessor, tá? Eu mesmo uso bastante a XP e eu pago 13,50, tá? Por corretagem, exatamente pelo volume que eu opero e por ter um relacionamento legal com o meu assessor, tá? E aqui um ponto que as pessoas não se atentam, mas que para mim é um dos principais quando nós analisamos aí uma corretora, é a saúde financeira dela. Você tem que olhar para a saúde financeira de uma corretora, porque assim como nos bancos, é importante você olhar para isso. Porque é, se você tiver, por exemplo, ações de uma corretora, se você tiver fundos de investimentos ali, e essa corretora quebrar, beleza. Essa corretora só foi o intermédio para você acessar aqueles ativos. Então basta você trocar a custódia para uma outra corretora, que tudo certo. Mas e o dinheiro que você tem em conta corrente? Se a corretora quebrar, para onde vai essa grana? Então é muito importante que você olhe sim para a saúde financeira e não só se você não tiver dinheiro na conta corrente e tiver toda a grana investida. É oneroso você trocar a custódia de uma corretora. Então, por esse motivo, né, para não ter dor de cabeça lá na frente, é legal você se atentar para isso também. Então, os pontos finais aqui eu vou deixar para vocês. Esse site eu acesso bastante, que é o Banco Data, tanto para olhar os bancos, como que eles estão, a saúde dele, índice de Basileia e tudo mais, mas corretoras também vocês conseguem pesquisar aqui. Então, é legal você buscar por corretoras que tenham um patrimônio aí interessante, tá? É, Corretoras que também apresentem lucros ao longo do tempo é algo importante, né? Putz, se uma corretora está tendo prejuízo, como que ela vai conseguir se manter tendo prejuízos recorrentes, né? Então, olhar também para essa questão de lucratividade. Você pode olhar um pouco para a gestão, né? Quem está por trás dessa corretora. É muito importante você se atentar a tudo isso, né? Olha aqui, resultado operacional, lucro líquido também é importante. Às vezes a corretora ela tem bastante resultado operacional, mas ela fecha com prejuízo. Então, putz, o que está acontecendo, né? Por mais que ela consiga receitar bem, por que ela não consegue entregar lucro? Então, isso também é algo que vale você olhar e aqui você consegue pesquisar de todas as corretoras, beleza? Por esse site Banco Data. E um outro ponto também, a própria XP, eu me sinto mais seguro de investir porque, putz, é uma empresa que tem capital aberto em bolsa, né? Ela tem capital aberto lá no Nasdaq, nos Estados Unidos. Então, putz, eu sei que é uma empresa que tem um nível de governança corporativa maior, eu sei que é uma empresa que ela tem um patrimônio maior, eu sei que o Itaú tem 49% de participação nela. Então, como investidor, você se sente mais seguro de estar ali junto com ela. Agora, tem outras corretoras que, putz, qual que é o histórico dela? Quanto que ela tem sob gestão? Quem são os donos? Qual que é a gestão como um todo? O que que eles fazem, né? Então, eu acho que tudo isso é muito importante vocês se atentarem, tá? Não adianta só olhar, a corretora é bonita e é taxa zero, mas, putz, o que que tem por trás, né? Se ela quebrar, que garantia que você tem? E até um outro ponto bem interessante é isso daqui, tá? A própria bolsa, a própria B3, ela tem um mecanismo de ressarcimento de prejuízos, tá? Então, o MRP, ele é um mecanismo que ele vai te ajudar caso uma corretora quebre. Então, putz, vamos supor que você está lá na XP e você está lá, você tinha R$ 100.000 na XP, que você comprava, tinha tudo investido em Itaú, por exemplo, e aí você foi lá e vendeu todas essas ações de Itaú. E esses R$ 100.000 foram para sua conta corrente. Aí a corretora quebrou. Aí, putz, o que que você vai fazer? O MRP ele te assegura até R$ 120.000 na conta corrente, tá? Só que ele só vai te assegurar de grana que teve uma origem de operações na bolsa. Então, putz, era uma grana que você tinha investido no Itaú, você vendeu o Itaú e agora você teve essa grana no saldo da corretora. Agora,
Se o oposto acontecesse, se você pegasse, mandasse 100 mil reais para XP e deixasse na conta corrente e não investisse em nada, e aí no dia seguinte ela quebrasse, já era. Você perdeu esses 100 mil reais. Tá? Então, por isso que é importante você se atentar a corretoras que tenham uma boa saúde financeira, porque eventualmente isso pode acontecer. Então, quando você está por trás de uma instituição maior, que tenham outras instituições maiores ainda por trás, isso te dá, de certo modo, uma segurança. Então, por mais que a gente tenha o MRP, tá, que é o mecanismo de ressarcimento de prejuízos, ele só funciona para recursos advindo de operações na bolsa, tá? Tanto de vendas que você fez na bolsa, dividendo de ações na bolsa, para essa grana ele consegue cobrir, mas para a grana que você mandou o TED, não. Se você mandou o TED e não investiu em nada, perdeu aquela grana se a corretora quebrar, tá? E aqui, um outro ponto também importante é para renda fixa, tá? Busquem por corretoras que tenham o selo CETIP Certifica. Ele é um selo que ele certifica que de fato aquela corretora registrou o ativo que você comprou no seu CPF ou CNPJ, tá? E com isso fica muito mais tranquilo se acontecer alguma coisa com a corretora e você conseguir migrar esses recursos de um lugar para o outro, tá? Isso vai acontecer para a renda fixa como um todo e claro, aqui vão aparecer todas as instituições credenciadas. Então, procurem por empresas que estejam cadastradas aqui. Por incrível que pareça, nem todas estão, então por esse motivo é legal você se atentar a tudo isso, tá bom? Então, galera, essa foi a aula de como você pode escolher a sua corretora de investimentos. Eu espero ter ficado claro. Eu quero que vocês interajam comigo. Coloquem aqui embaixo qual é a sua corretora preferida, qual é a corretora que você mais usa, porque com certeza isso vai ajudar a todos aqueles que estão começando na bolsa e estão procurando aí por uma corretora para investir. E claro, deixa aqui o seu like nesse vídeo, é muito importante isso para o YouTube, para que ele entregue esse conteúdo relevante para ainda mais pessoas. E se não está inscrito aqui no canal do Conhecimento, você está perdendo tempo, tá? Então aproveita, se inscreve aqui no canal do Conhecimento, porque o Tiuri todos os dias produz muitos conteúdos de muita relevância para todos vocês. Beleza? Então é isso. Semana que vem eu estou de volta e tamo junto.